professor Celso Ramos. Essa é sua aula de biologia aqui do Fica em Casa Aprendendo. Queria aproveitar para te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, coloca lá, @plataforma Gonçalves Dias. Também, se você quiser ter acesso às nossas aulas gravadas, também você pode pesquisar no nosso canal no YouTube, Plataforma Gonçalves Dias também. E nós temos um portal do estudante. Se você colocar no Google Plataforma Gonçalves Dias, portal do estudante, também você terá acesso às nossas aulas gravadas, né, do YouTube, e também a apostilas, materiais escritos para você poder colocar em prática esses conhecimentos importantes da nossa biologia. Pessoal, hoje nós vamos estudar gêmeos humanos, tá? Um conteúdo muito importante. A gente vai trazer alguns detalhes que geralmente você não consegue, você não vai ter professores, né, todo professor que dá essa aula com esses detalhes que eu vou trazer hoje, tá? Então a gente vai entender quais são os tipos de gêmeos que ocorrem na natureza e quais são as peculiaridades, os detalhes que podem surgir ali nos diferentes seres vivos. Ok, pessoal? Então é o seguinte, a gente vai trabalhar gêmeos na natureza, a gente vai falar um pouco sobre gêmeos fraternos ou gêmeos dizigóticos, a gente vai falar sobre os gêmeos monozigóticos e, por último, explicar um pouquinho sobre os gêmeos unidos, tá? Conhecido como gêmeos siameses. A gente vai entender ali o que foi o que acontece para que esses gêmeos siameses possam acontecer, de aparecer, né, na gravidez. Bem, os gêmeos na natureza não é algo tão incomum não, tá, pessoal? Nos animais a gente vê com mais frequência. Na espécie humana quase sempre se desenvolve um embrião por gestação. Quase sempre, né? Você tem um espermatozoide para um ovócito, que aí vai gerar um único embrião. Raramente eu posso ter ocorrência de mais de um embrião. Mas isso não quer dizer que é impossível, não. Acontece, tá? Eu tenho casos de mais de um embrião a ser gerado em cada gravidez. Então, cada embrião ele é resultante da união de um espermatozoide e um óvulo que vai gerar um ser, né, um futuro indivíduo. Agora, outros mamíferos eles podem dar à luz verdadeiras ninhadas com diversos filhotes. A gente tem aí gatos, cachorros que conseguem gerar muitos descendentes por barrigada, né? No caso dos tatus, né, os tatus são conhecidos por produzirem ninhadas de filhotes idênticos. Como são muitos indivíduos idênticos, a gente diz que acontece a poliembrionia. São vários embriões que são gerados, né, que vão dar origem a diversos tatus, que são muito parecidos entre si. Quando nascem duas ou mais crianças numa gestação, é o que nós chamamos de gêmeos. Esses gêmeos eles podem ser parecidos, idênticos, mas eles podem também não ser idênticos. O certo é que quando eu tenho mais de um filho sendo gerado numa mesma gestação, é o que a gente chama de gêmeos, tá? Agora, eu tenho dois tipos de gêmeos, como eu já mencionei para vocês. Nós temos os gêmeos idênticos, tá? Esses gêmeos idênticos nós chamamos de gêmeos univitelínicos ou monozigótico. Por que tem essa palavra? Uni é um. Vitelínico vem de vitelo. Lembra o que a gente estudou dos tipos de ovos que diferenciavam-se de acordo com a quantidade de vitelo, que é aquela substância nutritiva que alimenta o embrião? Então, o mesmo embrião, esses dois indivíduos vão se alimentar de um mesmo vitelo. Ok? Ou então a gente pode dizer que eles são monozigóticos. Mono quer dizer um. Eles são originados de um mesmo quê? De um mesmo zigoto. Olha aí, as palavras fazendo sentido pra gente. São palavras diferentes, mas tem o porquê cada palavra tem esses nomes, tá? Então, os indivíduos idênticos, gêmeos idênticos, são chamados univitelínicos ou monozigóticos. No caso dos gêmeos que não são idênticos, né? Eu chamo de gêmeos fraternos ou dizigótico. Então, por que é chamado de dizigótico? Di significa dois. Zigótico, dois zigotos diferentes, cada zigoto vai originar um indivíduo. Então, é diferente do que acontece, por exemplo, nos indivíduos univitelínicos.
Aqui eu tive um único zigoto que originou esses indivíduos aqui, tá? Nesse caso, eu tenho 2 zigotos originando indivíduos diferentes. Então, como são diferentes na aparência, eu posso ter 2 homens diferentes, tá? Não idênticos. Eu posso ter um homem e uma mulher, ou seja, um casal nascendo junto, tá? Ou eu posso ter 2 mulheres não idênticas, ok? No caso dos gêmeos univitelínicos, não. Ou eu vou ter 2 homens idênticos, ou eu vou ter 2 mulheres. Nunca vai ter gêmeo univitelínico de sexo diferente. Até porque a genética desses indivíduos é igual, tá? Então, esses são os 2 tipos de gêmeos que ocorrem na natureza, no caso dos indivíduos seres humanos. E agora a gente vai ver quais são as peculiaridades, tá? Sobre cada um desses tipos de gêmeos. Bem, os gêmeos que são fraternos ou dizigóticos, por que eles ocorrem? Eles ocorrem porque vai acontecer quando ocorre uma liberação de 2 ou mais ovócitos de segunda ordem, ou ovócito 2, tá? Durante o período fértil, onde cada um é fecundado por um espermatozoide. Tá? Então é o seguinte, na ovulação é normal que aconteça lá no 14º dia do ciclo menstrual feminino, que seja liberado um ovócito. Só que aqui, em raros casos, pode acontecer de 2 ovócitos serem liberados, tá? Pode acontecer. Então, como o homem, ele, no momento da ejaculação, ele libera milhões de espermatozoides, então os 2 ovócitos vão ter a sua oportunidade de ser fecundado, tá? E aí, ó, cada ovócito é fecundado por um único espermatozoide, cada ovócito vai se transformar em um zigoto, e cada zigoto vai passar por várias clivagens ou divisões celulares que vão dar origem a embriões diferentes. Esses embriões, eles podem se implantar, eles vão se implantar na parede do útero, tá? Vai chegar lá no útero e vai se implantar na parede interna do útero, que nós chamamos de endométrio. Mas eles podem se implantar em locais distantes um do outro. Se esses embriões se implantarem em locais distantes, cada embrião vai originar um bebezinho com uma placenta distinta, tá? Cada um vai ter a sua própria placenta. Mas existem casos, por exemplo, em que se esses embriões se implantarem na parede do útero, bem próximo um do outro, aí quando eles estiverem crescendo, eles vão compartilhar a mesma placenta, tá? Então, nesse caso aqui é quando os 2 embriões ficam juntinhos na hora da implantação ali na parede do útero, tá? Então, 30%. Agora, esse aqui foi o caso dos gêmeos fraternos ou dizigóticos. Nos gêmeos fraternos ou dizigóticos, eu posso ter 2 indivíduos com placentas diferentes ou 2 indivíduos na mesma placenta, tá? Agora eu vou falar dos gêmeos que são considerados gêmeos monozigóticos. Como vocês já viram anteriormente, eu expliquei para vocês, gêmeos monozigóticos são indivíduos que têm a mesma genética, são originados de um mesmo embrião, tá? E nesse caso, ó, a gente tem vários casos de gêmeos monozigóticos. No primeiro caso aqui, que é o que eu vou falar para vocês, ocorre 30% das ocorrências, vai acontecer a formação dos gêmeos dizigóticos, aliás, do gêmeo monozigótico, na formação no estágio de mórula, ou seja, lá no 3º dia após a fecundação. O que vai acontecer nesse primeiro caso? Eu vou ter aqui o ovo ou zigoto que foi fecundado, aliás, o ovo ou zigoto que foi originado da fecundação, tá? Ele vai passar por várias divisões, que nós chamamos de clivagem ou segmentação, vai formar o que a gente chama o primeiro estágio, que é a mórula, certo, pessoal? Depois da mórula, essa mórula aqui, ela vai se dividir em 2, vai formar 2 mórulas. Aí cada mórula dessa vai originar cada uma blástula. No caso dos seres humanos, nós chamamos de blastocisto. E cada blastocisto vai originar um embrião diferente. E esse embrião, ele pode se implantar, como no caso dos indivíduos que são dizigóticos, eles podem se implantar em locais distantes, na parede do útero, tá? Ó, como ele se implantou em locais distantes, eles
cada um vão ter uma placenta. Cada um tem a sua própria placenta, tá? Esse é o que acontece em 30% dos casos. A segunda situação em que se forma gêmeos monozigóticos, ela vai ocorrer em 70% dos casos. O que, que vai acontecer nessa situação aqui? Vai se formar gêmeos monozigóticos no estágio de mórula entre o quarto e o 14º dia de vida intrauterina. Então vamos lá. O zigoto foi formado pela fecundação, ele passou por várias multiplicações celulares até chegar ao estágio de mórula. Essa mórula, tá, ela vai dar origem à blástula, que nós chamamos de blastocisto. Tá, aqui é o blastocisto na sua visão externa. Se a gente olha esse blastocisto na parte de dentro, perceba, antes só existia uma única massa de célula. Então aqui, essa massa de célula se dividiu em duas. Olha aqui, ó. Uma massa celular A, essa primeira aqui, e uma massa celular B. Isso aqui era só uma coisa só. Então ocorreu uma divisão dentro da blástula, tá? Então cada uma dessas massas vai dar origem a um novo ser, ou seja, a um indivíduo gêmeo, um gêmeo monozigótico. E aí nesse caso, eles vão estar dentro compartilhando a mesma placenta. Olha só, eles vão compartilhar a mesma placenta nesse caso aqui. Então, isso aqui ocorre em 70% dos casos, que é quando, por exemplo, essa massa de dentro da blástula ela se divide em duas, tá? Vamos para o terceiro caso. Há casos em que os gêmeos são formados quando o disco embrionário já está formado. Então vamos lá. Eu tenho o espermatozoide, ele vai fecundar o ovócito, aí ele originou aqui nessa primeira parte o zigoto. Beleza. Esse zigoto ele vai passar por uma primeira divisão celular, né, uma segmentação, vai dar origem a duas células se transformam em 4, 4 em 8, 8 em 16, e aí forma uma massa de célula, tá? Que é chamada aqui, chamamos de mórula, tá? Então eu tenho a mórula, que é um monte de células juntinha, não tem nenhum espaço dentro dela. Essas células vão começar a acumular um líquido dentro do embrião e vai dar origem ao que nós chamamos de blástula, tá? Então essa blástula nos seres humanos nós chamamos de blastocisto. Essa aqui é a visão externa do blastocisto. Se eu cortar esse embrião para ver o que tem dentro dele, veja, ele tem uma massa celular interna, tá? E nós temos uma camada de célula logo aqui nessa parte de baixo, nós chamamos de trofoblasto. Esse trofoblasto, ele vai dar origem à placenta, tá, pessoal? E tem um líquidozinho acumulado aqui nesse espaço interno, tá? Então, dando continuidade, aquela massa celular que vocês viram, essa massa aqui, ela vai dar origem aqui, ó, ao que nós chamamos de embrioblasto, tá? Então, ela vai passar por um estágio mais avançado e quando ela chegar nesse estágio mais avançado, que nós chamamos de embrioblasto, ele vai se dividir em dois. Então, esse embrioblasto, se dividindo em dois, cada um deles vai dar origem a um embrião diferente. E nesse caso, os indivíduos eles vão compartilhar a mesma placenta, tá? Que é essa estrutura que está enraizada no útero, e vão compartilhar um mesmo âmnion. Professor, o que é âmnion? É uma películazinha que cobre os dois, no caso, quando é só um indivíduo, ele vai cobrir só um embrião, né? Mas aqui ele vai cobrir os dois, ó. É aquela bolsinha, aquela membrana que forma aquela bolsa que estoura quando a mulher vai ter o filho, tá? O bebezinho, ele fica dentro dessa bolsa, que é a bolsa amniótica, ok? Então, nesse caso, os gêmeos univitelínicos, eles vão compartilhar um mesmo âmnion. Professor, qual é a função desse líquido amniótico, desse âmnion? O âmnion, juntamente com o líquido amniótico, o âmnion é a membrana, tá? E o líquido amniótico é o líquidozinho que tem dentro dela. Ele serve para amortecer impactos. Por exemplo, você sabe que as grávidas, elas
sei lá, por acidente pode bater contra alguma coisa, então vai ajudar a proteger esse embrião contra choques mecânicos, tá? E o líquido, além de estar ajudando nessa proteção contra choques mecânicos, ele vai impedir a desidratação do indivíduo que está crescendo no corpo da mulher, tá, pessoal? Professor, e para que serve a placenta? A placenta ela é importante porque é a placenta que vai fazer com que nutrientes da mãe sejam conduzidos até o bebezinho, tá? Aos bebês, nesse caso dos gêmeos. Só que esses nutrientes, eles vão passar da corrente sanguínea da mãe para a corrente sanguínea do bebê sem contato entre o sangue da mãe com o sangue do bebê. Não existe contato entre o sangue da mãe com o sangue do bebê. Então, como não existe esse contato, os nutrientes passam da mãe para a criança através de um mecanismo que nós chamamos de difusão. Você lembra quando nós estudamos sobre membrana plasmática? Tá? A gente aprende que o soluto ele vai migrar de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Por exemplo, os nutrientes estão mais concentrados da mãe, estão mais concentrados no sangue da mãe e menos concentrados no sangue do bebê. Então, como está menos concentrado no sangue do bebê, então eles passam de onde estão mais concentrados para onde está menos concentrado. Isso nós chamamos de difusão, tá? Então a placenta ela é importante para isso. Além da placenta, nós temos muitos outros componentes que vão estar ajudando ali no desenvolvimento desse indivíduo, tá, pessoal? Agora vamos falar um pouco sobre os gêmeos unidos. Professor, o que são gêmeos unidos? São conhecidos como gêmeos siameses, né? Indivíduos que podem nascer com o corpo grudado com o outro indivíduo, né? Então, olha só, em raros casos, os gêmeos monozigóticos podem nascer ligados por alguma parte do corpo. Nesse caso, a gente chama de teratópago. O que significa isso? É uma conotação negativa do grego. Tera significa monstro e pago significa unido. Então, infelizmente, uma palavra que foi usada há um tempo atrás, tá? Os mais famosos irmãos ligados, os mais famosos foram os gêmeos Chang e Heng, tá? Nascidos em 1811, na Tailândia, antigo Sião. Então, como eles nasceram no antigo Sião, daí é que vem a palavra gêmeos siameses, tá? Ficaram conhecidos como irmãos siameses. Então, esses indivíduos aí, pessoal, eles casaram, constituíram família, cada um casou com uma irmã diferente, tá? Moraram e casaram com duas irmãs, e a autópsia revelou que havia ligação entre os seus fígados. Olha que interessante. Então, em alguns casos, pode acontecer de ter uma separação cirúrgica desses irmãos siameses, mas vai depender muito de quais são os órgãos que estão sendo compartilhados, tá? Então, eu posso ter situações que pode haver essa separação, mas outras, se ocorrer a separação, vai comprometer a sobrevivência do indivíduo. Então, a gente pode ter indivíduo que pode nascer com duas cabeças, mas na verdade são duas pessoas que compartilham um corpo inteiro, tá? Eu posso ter indivíduos que são ligados através dessa parte ventral, ok? Eu posso ter gêmeos, existem casos, né, relatados de gêmeos que são ligados pelo quadril, pelo peito ou pela barriga, que foi o caso aqui dos gêmeos siameses, do Chang e do Heng. Então, pessoal, por que isso aqui acontece? Você sabe que os gêmeos monozigóticos, eles eram o quê? Um mesmo zigoto. Esse zigoto, quando é para formar dois gêmeos, né, duas pessoas iguais, eles têm que se dividir em dois. Então, na hora em que foi ocorrer essa divisão, essa separação ela não foi completa. E aí, isso pode gerar a formação dos gêmeos unidos, tá? Tem vários gêmeos unidos por determinada parte do corpo, mas tem outros exemplos de gêmeos. A gente pode citar, por exemplo, o gêmeo parasita, tá? Tem alguns casos relatados de pessoas que, depois de adulto, descobriram que tinha um gêmeo parasita por conta justamente dessa malformação que ocorre durante o desenvolvimento embrionário desses indivíduos.
Então essa foi nossa aula sobre gêmeos. Eu espero que vocês tenham entendido e fiquem todos com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.